Por isso eu peço que abram a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1. Aleluia, todo mundo trouxe Bíblia, que maravilha, hein? Que bênção. Isso é muito bom. João, quarto Evangelho, capítulo 21, logo do iniciozinho. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Todos acharam? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeos, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, e diz: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E responderam-lhe: nada. Então lhes disse: lança a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, estava nu, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, 90 metros. E ao saltarem em terra, viram ali brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: traz aqui alguns peixes, que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Até aí. Certamente, os irmãos conhecem esse episódio que aconteceu com aqueles discípulos. Eram 7 apenas naquele dia ali. Foi uma pesca, e alguns títulos, as pessoas dizem, foi uma pesca maravilhosa. Mas a ênfase aqui nessa noite, que o Senhor deseja relembrar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração, é algo assim muito interessante. Para trás, voltar, mas nem de marcha ré. Acabou esse negócio de voltar para trás. Nós andamos para onde? Para onde? Para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Porque Ele virá. Ele está vindo. E nós estamos indo ao seu encontro. Não é de encontro não, tem muito crente indo de encontro a Jesus. Porque não faz a coisa certa, vive na incredulidade, vai de encontro, Só que é de encontro na parede, mete a cara na parede, Nós estamos indo ao encontro do nosso Rei, aleluia. Mas olha que coisa interessante, naquele dia ali haviam 7 discípulos, Pedro, Simão Pedro, quem mais? Tomé, Dídimo, tinha um apelido de Dídimo, significa gêmeos. Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, e também 2 outros, que a Bíblia não fala quem era. Eram 7 ali. Mas o que acontece? Qual era a realidade histórica, a realidade daquele momento ali? Normalmente, irmãos, quando acontece, algo assim terrível na nossa vida, as adversidades, elas chegam na nossa porta, o impulso natural do homem é regredir. Já reparou? É voltar atrás.
eu estava indo nessa direção aqui e fui surpreendido por uma perda. Bati o carro, me decepcionei, me repudiaram. Aconteceu algo, me decepcionaram. E normalmente o que acontece? Há um impulso natural do ser humano de voltar. Voltar para onde? Aonde era o porto seguro dele. Aonde ele tinha momentos de aparente controle da situação, das coisas. Porque a incredulidade vem nesses momentos. Porque vem a falta de fé. Mas o que foi que aconteceu ali? Aconteceu o que nós já sabemos. O passado, apesar de triste na vida de muitas pessoas, é algo que nós conhecemos, não é verdade? Mas o futuro é incerto. Para quem que o futuro é incerto? Para aquele que não crê. Porque para o Filho de Deus, aquele regenerado, o futuro é Jesus. O futuro é a eternidade, o futuro é a fé, o futuro é a perseverança, o futuro é o avivamento. Mas o Senhor sabe que nós somos fracos, né? E na verdade, quando as coisas não estão bem em nossa vida, como já foi dito, o primeiro impulso que nós temos é retroceder. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. Só que nessa noite aqui, irmãos, retroceder, mas nem de marcha ré mais, tá? Isso é que o Senhor deseja nos ensinar. Apesar do passado não ter sido tão bom, há pessoas que ainda se lembram de momentos do passado em que detinham um certo controle da situação. E na verdade, o que acontece quando os alicerces da nossa vida se rompem? O que acontece quando o porto seguro da sua vida já não existe mais? Quando o lugar que te entende já não existe mais? Quando talvez o casamento que era o seu porto seguro se rompe? Ou o emprego em que você depositava tanta confiança, tanta segurança, já não existe mais? Quando aquela vida que nós tínhamos, e agora essa semana fez 1 ano de pandemia, ela já não existe mais, verdade? Nossa liberdade foi limitada, nossa vida foi limitada, e às vezes a tendência natural, ao invés de prosseguirmos pela fé, nós retrocedemos. Ficamos em casa amedrontados, ficamos em casa às vezes com aquela desculpa de que, não, estou fazendo a coisa certa. Eu ouvia hoje um testemunho de uma pessoa que foi acometida pelo Covid e faleceu, mas não faleceu de Covid não, a pessoa fala assim, faleceu de medo. Teve tanto medo que teve um infarto. Não estamos negando aqui a realidade do Covid, muito menos desprezando tantas vidas dizimadas. Somos sensíveis, somos solidários. Mas, na verdade, quando o piso sai debaixo dos nossos pés, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a presença de Jesus. Nós não podemos perder aquilo que Ele nos deu, a perseverança, a esperança, que é a certeza de um fato futuro. E qual é a certeza que nós temos? Que Ele vive, que Ele é real, que Ele vem, que Ele é presente, que Ele enche o nosso coração. Essa é a esperança do Filho de Deus. E é exatamente nessa atmosfera de perda que esses discípulos aqui se encontraram. Pense comigo, por favor. Um homem aparece, e esse homem vai chamando, vem cá, siga-me, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me. E 12 deles deixaram tudo, deixaram família, deixaram casa, deixaram a profissão, deixaram o círculo de amizade e seguiram a Jesus. 12. Não menospreze
Eles não deixaram nada porque eram pobres. Não, aquilo que eles tinham era tudo para eles. Eles deixaram sim. Pedro deixou a atividade empresarial dele, era pescador. João deixou, ele tinha não só barcos no Mar da Galileia, mas também vendia em Jerusalém. Mas eles deixaram tudo em nome de um sonho. Agora imaginem, irmãos, durante 3 anos e meio, você caminhando com aquele homem, e durante 3 anos e meio, ouvindo uma palavra que ela penetra dentro do coração e alegra o coração. A palavra de Deus não faz isso na sua vida? Aleluia! Não é uma historinha à toa, não. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando eu a leio, quando eu medito nela, ela mexe no nosso interior, porque a palavra é eterna e você é eterno. Há aí uma simbiose, há uma concordância do eterno com o nosso coração. Então imaginem aqueles 12 homens, em nome daquele sonho, abandonaram tudo e de repente eles entram no casamento. E a água é transformada em vinho, e a alegria não cessa no dia daquela festa. Mas aqueles homens, aqueles 12, eles viam a Jesus e falaram assim, gente, ele é filho do José e da Maria. Ele tem irmãos, eu sei onde é que ele mora. E eu sei que é difícil para eles entenderem como é para mim e para você, entender essa esfera espiritual, essa realidade espiritual, que só há uma maneira de entendermos, irmãos, é pela fé. Não há como explicar a realidade espiritual através de, não, eu vou buscar dados científicos, eu vou buscar dados arqueológicos, eu vou buscar na história. Não, é fé, é crer. Se creres, verás a glória de Deus. E nós temos visto, irmãos, a glória de Deus nos sustentando na sua presença, a misericórdia sendo renovada a cada momento, somos curados, somos libertos, o nosso interior está sendo restaurado. Isso é a glória de Deus aparecendo, inclusive em detalhes. O Senhor nos deu um ambiente maravilhoso, lindo. O Senhor nos deu um ambiente climatizado. Levantou aqui uma família que é técnico em refrigeração. Isso não é acaso não, irmãos. Isso é a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Vocês repararam que tem um terceiro ar ali? Não repararam não? Tem. E daqui uns dias vai ter um terceiro ali, ó. Em nome de Jesus. Da onde que ele virá? Talvez de você que vai doar. Mas você não está doando para a comunidade, não. Você está doando para o Senhor Jesus, para que nós tenhamos um ambiente. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele nos dá o melhor. Graças a Deus por isso. E aqueles discípulos ali estavam andando com Jesus e talvez ouvindo, ouvindo aquelas palavras maravilhosas e aquela confusão. Meu Deus do céu, esse homem é filho do Zé e da Maria. Como é que pode ele falar? Eu não vi ele indo para a escola nenhuma. E de repente, num funeral, ele para o funeral, toca o esquife e o morto sai do caixão. Não é fantástico? Quando você vem aqui no culto e Deus está operando e Deus está ministrando e você ouve assim, meu Deus, aquela pessoa estava doente e foi curada. Aquela pessoa estava endemoniada e foi liberta. E eu estou caminhando com esse povo aqui e isso traz alegria. E aquela pessoa estava desempregada não sei quanto tempo e Deus abriu uma porta e agora ela está trabalhando. A caminhada é a mesma, irmão, somos discípulos também. E aqueles 12 vão andando com Jesus, 3 anos e meio aproximadamente, ali andando com Jesus, aquela igreja volante, itinerante, e de repente eles chegam diante de um túmulo onde havia um morto há 4 dias. E Jesus fala assim, tira a pedra, e chama pelo nome, e Lázaro sai para fora, vivo, depois de 4 dias. Eles estavam vivendo um grande sonho. Eles estavam vivendo algo maravilhoso. Eles estavam vivendo momentos em que eles andavam e uma multidão ia atrás deles.
E num determinado dia, Jesus para a multidão e fala assim: opa, quem me tocou? Como se ele não soubesse a resposta, né? Porque uma mulher havia crido e tocado na veste de Jesus, e ela foi curada de uma hemorragia de 12 anos. Eles ficaram maravilhados, irmãos. Na verdade, a iniciativa sempre é nossa. A decisão é nossa. Você veio aqui nessa noite para tocar a orla do vestido de Jesus, ou só para assistir um culto? Ou só para ser um espectador? Ele está presente. As suas vestes são salpicadas de sangue. Pode tocar. Toca que vai sair virtude. E Ele vai restaurar a sua mente, vai restaurar o seu lar, vai restaurar o relacionamento com seus filhos, vai restaurar o seu trabalho, vai restaurar a sua fé. Creia. Vai restaurar a sua paciência, que às vezes você está sem paciência. Ai, esse monte de criança aqui gritando. Deixa gritar. Não tem problema não. Meus irmãos, eles andando ali, num determinado momento o povo não tinha comida, tinham ouvido a mensagem. E aí Jesus falou assim: não, deixa aqui que eu vou dar comida para todo mundo. E 5.000 foram alimentados e até sobrou, né, irmãos? Jesus entra numa cidade em Gadara, e tinha um homem ali atormentado por Satanás. E os discípulos ficaram apavorados de ver aquele homem, né? Ficava até despido de vez em quando, quebrava tudo, andava pelos cemitérios. E Jesus, ao entrar ali, o próprio adversário reconheceu o que os discípulos não estavam reconhecendo. Falou: meu Deus, esse aí é o Filho de Deus. E o homem foi liberto. Porque aonde Jesus está, Satanás bate em retirada. Da mesma maneira que nessa noite aqui, ele já bateu em retirada. Porque esse ambiente é santo, a sua mente é santa, o seu coração é santo. E não será Satanás que vai impor a você acusação, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é verdadeira, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já nos libertou do todo pecado. Ele já lançou no mar do esquecimento todo pecado. Ah, que mistério maravilhoso, que mistério lindo aqueles discípulos estavam vivendo. Que poder maravilhoso eles viveram ali aqueles dias. Mas de repente Jesus vai para a cruz. E eles ficaram decepcionados. E o que você faz quando aquilo que você não espera acontece? O que eu e você fazemos? O que você faz quando você abre mão para viver uma grande experiência, uma grande bênção e de repente aquilo te frustra? Será que é porque você está colocando a sua confiança no homem? Sabe, às vezes, há pessoas que congregam em um ambiente de fé, estão vivendo uma realidade gloriosa de palavra que tem transformado, enchido o coração, quando de repente é decepcionada por uma pessoa, às vezes até por um pastor. E aí, ao invés de olhar para o autor e consumador de todas as coisas, se decepciona e aquele impulso carnal, né, retrocede. Eu vou voltar para minha casa. Não acredito nesse povo, não. Não acredito, me decepcionou. Pelo menos na minha casa eu tinha segurança, eu tinha domínio total das coisas, eu estava no controle da situação. Mas, irmãos, retroceder nem de marcha ré mais, tá? Porque nós olhamos para quem? Para Ele. Eu vou te decepcionar, mas Ele nunca vai te decepcionar. Porque Ele é maravilhoso. Imaginem vocês, irmãos, aqueles 12, viram tantas coisas maravilhosas, de repente, numa sexta-feira, o homem está preso na cruz. Hein? O que você faria? E não só preso na cruz, mas morreu. Acabou na cabeça deles. Acabou, morreu. Apesar de Jesus ter falado, né? Eu vou destruir
esse santuário aqui e em 3 dias eu vou reconstruir tudo. Eles não entenderam. Eles não entenderam. E aí vem o sábado e Jesus continua morto lá dentro do túmulo, na cabeça deles, né? E aí vem o domingo. E o domingo, a notícia é, ele ressuscitou. Mas eles creram? Eles não creram, não. Qual foi a realidade ali? A realidade foi a seguinte: ele morreu. E o Império Romano não quer que essa notícia vaze. Não quer que essa notícia corra. E agora eles que eram discípulos de Jesus, estavam agora sofrendo a perseguição do Império. Talvez até iriam morrer. Essa foi a realidade daquele domingo. Daquela semana que se seguiu. E eles creram tanto, né? Que Pedro chegou e falou assim: eu vou pescar. Jesus sempre quis tirar Pedro do barco, irmãos. Jesus sempre quis tirar Pedro do barco. A primeira mensagem que Jesus pregou ao lado de Pedro, Jesus falou assim: me dá seu barco. Eu vou usar de púlpito. E depois, em meio a uma grande tempestade, onde os discípulos temiam morrer, ao naufragar ali naquele mar, quem é que vem andando por sobre as águas? Jesus. E quem é que sai do barco? Jesus fala assim: vem, que você vai ver o milagre. Aquilo que te amedronta vai estar debaixo dos teus pés. Quem foi? Pedro. O barco na vida de Pedro era o local, era o lugar, era a âncora dele. Era um pescador experiente, ele conhecia tudo: maré, rede, peixe, anzol, tudo. Mas Deus falou assim: eu quero que você viva por fé. Viver por fé é viver confiando em Deus. Da mesma maneira que Jesus fez com Pedro, Ele está fazendo aqui nessa noite, comigo e com você. Ele quer tirar você do seu barco. Qual que é o seu barco, irmãos? É o seu diploma? É o seu emprego? É a sua tradição cultural, religiosa? Quem é o seu barco? Quem é aquela âncora que você se agarra tanto e fala: não, aqui é o meu porto seguro, aqui eu até vou lá na igreja, mas aqui eu tô seguro aqui. São suas convicções? Jesus está impedindo o seu barco emprestado hoje, porque Ele vai ministrar no seu coração a partir dele. Da mesma forma que fez isso com Pedro. Ah, meus irmãos, a cruz, ela tem um efeito. A cruz, ela nos confronta. A cruz, ela desmascara. Ela rasga. E foi exatamente o que aconteceu ali. Ela mostra, a cruz, ela tira a nossa maquiagem e ela mostra o que é o verdadeiro evangelho. Evangelho não é pula-pula. Evangelho não é sentimento. Evangelho não é emoção. Evangelho é palavra viva. Evangelho é presença. Evangelho é vida transformada. Vem cá, você não tem vergonha, não? Eu tenho. De diante de uma adversidade da vida, quando nós retrocedemos, e o retrocesso normalmente está acompanhado por um comportamento que não agrada a Deus, e aí caímos em si e falamos assim: meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Por que eu fui praguejar? Por que eu fui falar? Por que eu perdi totalmente a confiança, a fé? Por que houve incredulidade? Dá vergonha. O Evangelho é confronto. Você entendeu por que o Evangelho é confronto? Porque confronta a nossa natureza, e a nossa natureza é querer estar no nosso porto seguro. Mas nós não fomos chamados mais, irmãos, para viver num porto seguro. Nós fomos chamados para andar por fé. Eu não estou vendo nada, mas eu estou caminhando. Eu não estou enxergando nada, mas eu tenho a presença dEle. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Quantos aqui pode falar isso nessa noite? Eu sei em quem tenho crido.
Caminhar por fé, irmãos, não é fácil, não. Aquela subjetividade, será que é, será que não é? Quantos às vezes deitam no travesseiro e ficam pensando, e agora? Nesse dia 9, né? Sei lá, 8 de março. E Deus está onde mesmo? E Jesus está onde mesmo? Aí fica imaginando, né? Gente, será que isso é verdade? Será que isso é real? Fé. A firme convicção das coisas que não se veem, daquilo que se espera. Isso é fé. E na verdade, foi exatamente o que aconteceu. E Pedro, decidido, fala assim, eu vou pescar. E o pior, 6 malucos, fala assim, eu vou com você. Eles não eram pescadores, não, até onde eu sei. O decidido ali foi Pedro. Eu vou pescar. Acabou o sonho, acabou o evangelho, acabou multiplicação, acabou água em vinho, não tem mais nada, acabou. Não tem festinha lá no cenáculo, acabou. Eu vou pescar. E aqueles 6 falam assim, eu vou com você. E Pedro falou assim, essa realidade aqui é cruel demais para mim. Não aguento isso não. Eu não suporto não. Eu não consigo ver Jesus nisso, o Império Romano me perseguindo atrás de mim, pessoas querendo me apedrejar. Isso é muita realidade para o meu barco. Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, porque pelo menos lá eu tinha controle da situação. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não quero mais isso não. Eu vivi um sonho de 3 anos, agora eu quero algo concreto. Já reparou que nós somos assim? Nós queremos algo que nos dê segurança? Se às vezes você é surpreendido por uma situação dessa, em que o seu chão desaparece e você fica como perdido e quer voltar para trás, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para a cerveja, eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para não ser nada. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que você é resgatado, que o seu coração, que você experimenta o dom espiritual, nada mais vai ter o gostinho do passado. Nada mais. Você pode até ir por um momento, mas você vai ser infeliz. Porque você conheceu a verdadeira felicidade. E a felicidade não é uma emoção, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E Ele anda com você, Ele está dentro do seu coração. Ele falou assim, esse coração é tão importante, que eu não quero que fique vazio não, eu vou te dar o Espírito Santo. E a gente caminha com um poder violento dentro do peito. Porque eu não estou fazendo uso desse poder, é burrice minha, mas o poder está lá, é o Espírito Santo, que cura, que liberta, que transforma, que dá palavra de vida eterna, que dá esperança, que dá convicção de misericórdia, de amor. Retroceder não, irmãos, não há esse momento, não podemos fazer. E aí ele vai, né? Pedrinho vai para o Mar da Galileia, sai de Jerusalém, sobe 140, 150 quilômetros, chega lá e fala assim, aqui eu sou o dono do pedaço, cadê meu barquinho? Cadê minha rede? Cadê minha linha? Cadê meu anzol? Cadê aqui o remo? Cadê a vela do barco? E falou para os amigos, né? Aqui você pode deixar comigo, vamos lá. Aquele sonho tão maravilhoso acabou, mas agora aqui nós vamos ter outro sonho, peixe pra caramba. Nós vamos vender, nós vamos fazer dinheiro, nós vamos continuar a vida que parou há 3 anos atrás. E aquilo entusiasmou os outros 6, eles ficaram entusiasmados. Então vamos lá, vamos pescar. Pedro sabia o horário, aonde ir, o que fazer. O que aconteceu, irmãos? Noite toda, né? Profissional, hein? Sabia muito bem o que estava fazendo. Noite toda. E bate daqui, bate dali, e vem para cá, e vem para cá. E amanhece o dia, pegaram o quê? Nada. Nada. Frustrado ou não? Hein? Claro. Cansado. Você já tentou pescar uma vez? Que negócio complicado.
cansa. Quando de repente, de manhã, já amanhecendo, Joãozinho, que tinha mais ou menos na época uns 17 para 18 anos, um adolescente ainda, olha lá na praia, quem é que Joãozinho vê? Jesus. E Joãozinho fala, é Jesus! E Jesus pergunta para eles, né? E aí, pegaram alguma coisa? Qual foi a resposta? Nada. E aquele homem, até nesse momento aqui, eles não sabiam quem era ainda. Jesus fala para eles assim, pega a rede e lança para a direita. Pega a rede e lança para a direita. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que durante aquela noite todinha, Pedro não lançou a rede à direita do barco? É óbvio, lançou para a direita, lançou para a esquerda, lançou na popa, lançou na proa, lançou por baixo do barco, lançou por cima do barco. Jesus podia ter falado, lança à esquerda. E eles obedeceram, né? Lançaram à direita do barco. E o que aconteceu? O que aconteceu? 153 grandes peixes encheram aquela rede, a ponto deles não conseguirem puxar mais. O que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando assim, alinha a tua vida, a minha palavra, que você vai ver um milagre. Sabe por que às vezes a coisa na sua vida não está dando certo? Porque a sua vida, as suas mãos não estão alinhadas à palavra do Eterno. Mas Ele nos chamou aqui nessa noite para que nós sejamos relembrados. Pelo seu esforço, pelo meu esforço, pela minha inteligência, pelo meu mérito. Não, eu tenho o controle da situação, eu sei fazer, eu estudei, eu fui treinado. Você vai passar a noite todinha e você não vai pegar nada. Tinha mar, tinha maré, tinha rede, tinha anzol, tinha barco, tinha gente com conhecimento, tinha peixe dentro d'água, mas estava desalinhado da vontade de Deus. E esse foi o ensinamento que o Senhor deixou ali. Pedro esteve quebrado por dentro, porque o Senhor tinha morrido na cruz, quebrado por fora, porque era profissional bom e não pegou nada. E nesse contexto dele estar totalmente quebrado, né? Mas agora, ele ouviu a palavra de uma pessoa que estava lá na praia, e ele obedece àquela palavra sem entender muito, e vê a rede lotada, quando João, né, fala assim, é Jesus. E a Bíblia diz que os 6 discípulos se voltaram para a rede, se voltaram para o milagre, mas Pedro foi o único que finalmente pulou do barco e veio nadando até a praia. Pedro nadou aqueles 90 metros e eu fico pensando, irmãos, Pedro nadando, pensa comigo. Eu neguei ele, eu decepcionei ele, eu não fui fiel, eu não fui leal. Eu fugi e nadando em direção a Jesus. Eu devia estar em Jerusalém pregando. Ele não me mandou voltar. Meu Deus, e agora? Eu vou ter que encará-lo. Ele vai me dar uma bronca. E Pedro chega, e Pedro sai, e Jesus olha para ele. Se fosse eu, dava uma bronca. Seu sem vergonha, você me negou, você me deixou lá sozinho. Jesus olha para ele e falou assim, Pedro, eu te escolhi, eu te tirei do barco, e eu não vou desistir de você não, vem comer comigo. Já tinha peixe assado na praia, irmãos. O peixe que Jesus deu para ele, já estava provido por Jesus Cristo. E Jesus certamente ensina para Pedro o seguinte, Pedro, o milagre é para glorificar o meu nome.
Aquilo que aconteceu lá é para glorificar o meu nome, mas a provisão para a sua vida sai da minha mão. Você vai se alimentar do que eu estou te dando. O milagre vai acontecer no seu local de trabalho para glorificar o nome de Deus, mas a provisão para a sua vida vai estar no secreto quando você dobrar o seu joelho, e Jesus vai alimentar a sua alma. Eu não tenho dúvida nenhuma que se creres, veremos a glória de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que se nós permanecermos fiéis, haverá abundante milagre no seu local de trabalho, no seu lar, no seu casamento, com os seus filhos, na sua escola, na universidade. Mas não se esqueça que o milagre é só para glorificar o nome de Deus. Quem te alimenta é a palavra, quem te alimenta é a presença, é você e ele. Ali estava somente Jesus e Pedro. Diante de toda aquela decepção, diante de todo aquele problema, o único que foi à praia é Jesus. O único que vai ao nosso encontro é Jesus. Ele mandou você sair do barco, não mandou? Não volta não, irmão. Não volta para esse lugar onde você pensa que tem uma aparente alegria, não. Segurança. Ele te deu um emprego, ele te deu um negócio, glória a Deus, mas no dia do culto esteja na presença dele, no dia da adoração esteja na presença dele, na sua meditação em casa pela madrugada esteja na presença dele, porque o que nos alimenta é a presença de Jesus. Precisamos ter essa experiência da presença de Jesus no nosso coração. O único que vai atrás de nós na nossa incredulidade é Jesus. Eu acho que nós podemos até dizer, né? Você pode dizer comigo? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É só Jesus. É só Ele. Só Ele é digno. A honra, a adoração, o louvor, a glorificação, para isso nós fomos gerados e criados, para isso nós estamos. Ah, meus irmãos, quando o mundo vira de cabeça para baixo, né? Ele vai na tua praia. Você pode ter certeza disso. É só olhar para lá. Deus está no meio do fracasso, Ele vai na tua praia. Deus está no meio da dificuldade, Ele vai na tua praia. Deus está no meio da nossa aparente ou real incredulidade, Ele vai na tua praia. Ele vai ao nosso encontro, e o único que bate em retirada é Satanás. Mas nós desfrutaremos da presença, nós desfrutaremos dessa comunhão gloriosa, dessa comunhão. Então, na verdade, Deus está sempre nos perguntando, e pergunta nessa noite também, né? Talvez você veio aqui nessa noite meio desanimado. Por que você está desanimado? O que aconteceu? Quem te decepcionou? Quem te rejeitou? Quem te repudiou? O que não deu certo? E nós somos muito bons a responder. E aí, tudo bem? Tudo bem. Mas não está bem não. Quando Jesus perguntou, e aí pegaram? Passamos a noite toda aqui, né? A água estava fria, a maré estava baixa, o vento estava forte. Nada disso, é incredulidade mesmo. Nós temos que parar de dar desculpa. Está tudo bem? Não, Senhor, não está nada bem não, eu fui desobediente, eu não leio a tua palavra, eu não oro, eu não medito, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu estou mentindo inclusive, viu, Senhor? Eu estou mentindo de vez em quando. Por isso que está dando tudo errado. Mas como nós somos bons, irmãos, o pastor não ora por mim, eu vou lá, eu saio, ninguém nem me cumprimenta, canta um louvor, pastor prega mensagem olhando para mim, eu acho que ele sabe tudo da minha vida, está me acusando. Incredulidade. Por que você não pegou nada ainda, hein?
Por que você está passando noites e noites sem pegar nada? Alinha. Vamos alinhar a nossa vida à palavra? Você vai ver o milagre. A sua rede vai ficar pesada. Mas lembre-se que o milagre é para você glorificar pela presença de Deus. Mas o que nutre a nossa vida, o seu coração, a nossa alma, é a palavra dEle, é a presença dEle. Então isso nós não podemos negligenciar de forma alguma, não é? Então jogue do lado certo, porque jogando do lado certo, tem presença, tem cura, tem libertação, tem vitória, tem alinhamento, tem misericórdia, tem tudo. É isso que Deus está falando. É isso que o Senhor está nos relembrando. E aí, para finalizar, irmãos, olha como o Senhor é bom. Bom. Restaura a vida de Pedro, não restaurou? Como Ele está restaurando a nossa vida aqui nessa noite. E aí Jesus fala assim, Pedrinho, eu tenho um propósito para a sua vida desde o primeiro momento que eu te chamei. Eu tenho um propósito para a tua vida desde o primeiro momento que eu te chamei. Sabe qual é o propósito? Não só me glorificar, mas expandir o reino. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz uma prova ali com ele, maravilhosa. Chama-o, provavelmente senta ali ao lado de Pedro, e pergunta para ele, Pedro, você ágape a mim? Você ágape a mim? Você me ama com esse amor ágape? E aí Pedro responde, Senhor, eu filéo você. Eu te amo com amor fraterno. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E pergunta pela segunda vez, Pedro, você ágape a mim? Você me ama com amor incondicional, em que você abre mão de tudo por esse amor? E pela segunda vez Pedro faz assim, Senhor, eu filéo você. Eu te amo com um amor fraterno, de amigo. E Jesus entendeu ali a fragilidade daquele irmão. Ele falou assim, eu não vou te abandonar. Eu sei que você é incapaz de exercitar ágape. E pela terceira vez, podem conferir lá no original, Jesus desce ao nível de Pedro e fala assim, Pedro, você filéu a mim? Você me ama com esse amor fraterno? E Pedro responde, Senhor, a minha fragilidade só permite isso, eu te amo, eu filéu o Senhor sim. Apacenta as minhas ovelhas. Deus conhece a sua fragilidade, irmãos. E Ele não te rejeita. Vamos ficar de pé? Ele desce até o seu nível para dizer assim, eu te tirei do barco. Eu te tirei do barco. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando fé. Eu estou te dando unção. Eu estou te dando graça, eu estou te dando poder, apacenta as minhas ovelhas, ore por elas, abrace-as, visite-as, leia a palavra, mande uma notícia, apacente as minhas ovelhas. Cada um de nós aqui nessa noite, essa é a palavra do Senhor. Ele sabe da nossa limitação, como é difícil nós exercitarmos esse amor ágape, que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo abre mão. Nós somos cheios de mimimi, irmãos, eu sou cheio de mimimi também, mas é hora de nos alinharmos. Ele prometeu, que tipo de vida que Ele prometeu? Hein? Que tipo de vida Ele prometeu para mim e para você? Fala, estou perguntando, não é retórica não. Hein? Não, mas aqui ainda. Abundante, fala, abundante. E por que você não está vivendo vida abundante? Avivado toda hora, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Por que quando você ora as pessoas não são curadas? Por que quando eu oro as pessoas não são curadas? Mas é momento de alinhamento nessa noite. É momento de alinhamento.
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Creia, creia nisso. Você crê? Você é um discípulo, você tem direito disso. Ele te deu poder, Ele te deu unção, Ele te deu graça. No seu local de trabalho, no carro, no trânsito, no posto de gasolina, no supermercado, no condomínio onde você mora, onde eu moro. É hora de expandir o reino, irmãos. Ele está voltando. Ele está voltando. Graças a Deus por isso. Nós vamos cantar um louvor. Nós vamos oferecer a Ele um incenso suave de adoração. Você vai cantar como você nunca cantou nessa noite. Dando a Ele, lembre-se disso, você vai oferecer a Ele um incenso suave, de agradável aroma. Sinta a presença, irmãos. Sinta e fala: Senhor, eu quero estar alinhado com a Tua palavra. Até agora, Senhor, são noites e noites sem pegar nada. Acabou, Senhor, acabou essa mediocridade. Acabou essa palhaçada, Senhor. Eu vou lançar a rede onde o Senhor está falando. Eu quero alinhar a minha vida, eu quero alinhar as minhas mãos à Tua palavra, à Tua presença, Senhor. E o milagre vai acontecer no meu coração, no meu lar, na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu noivado, no meu namoro, no meu casamento. Creia, creia, amém? Vamos louvar. Som na caixa, aleluia. Isso, graças a Deus.